Glória a Deus, saúde do povo de Deus na paz do Senhor, né, irmãos? Glória a Deus, estou sorridente, irmãos, não por estar aqui na frente não, viu? Estou alegre, estou feliz, mas estou temoroso, irmãos. Porque trazer a palavra do Senhor, nós não devemos trazer de qualquer maneira, né? E sou temoroso, estou alegre, mas também estou sentindo aqui a presença do Senhor nesta noite, né, irmãos? Glória a Deus. Estou até rouco, irmão, de tanto dar glória a Deus. Mas não de estar aqui na frente não, irmão, porque eu estou sentindo aqui a presença do Senhor trabalhando em nossas vidas já há alguns dias. Já tenho observado as palavras que estão sendo entoadas aqui neste altar, irmãos. E quando o pastor ele abriu a palavra aqui no começo do culto, né? Quando ele falou de Zaqueu, quando ele falou que quando Jesus ia se aproximando de Jericó, eu vou trazer a mesma palavra que eu quero trazer, será? Né? Então, irmãos, eu queria compartilhar uma passagem com os irmãos bastante conhecida, é uma palavra também, irmão, de muito fortalecimento espiritual. Amém? A cada vez que me deparo com essa palavra, irmãos, ela fala comigo cada vez mais num modo diferente. A palavra do Senhor, irmãos, ela é bem antiga, né? Muitas das vezes a gente pensa assim, eu já conheço essa palavra, mas não. Essa palavra, irmãos, ela fala com você, comigo, principalmente, que eu vou transmitir a palavra nesta noite. Ela fala comigo cada vez mais num modo diferente. Então eu queria convidar os irmãos para abrir lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Ela é bem conhecida, irmãos, é o cego de Jericó, amém? Ela é bem conhecida. Eu creio que os irmãos vão me ajudar e vão entender também o que eu vou querer transmitir, amém? O cego de Jericó diz assim, capítulo 10, versículo 46. Diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E o cego respondeu-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, né? Eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Irmãos, uma das coisas que tem me chamado muito a atenção, que tem até me incomodado de uma certa maneira, né, irmãos? Porque nós não podemos se conformar com este mundo. É porque está crescendo, irmão. Nós somos bastante observadores, eu creio. Está crescendo aí afora bastante mendigo. Ninguém sabe o que está acontecendo por detrás de uma pessoa dessa que está na rua. Muitas das vezes eu paro para pensar e fico pensando assim, muitas das vezes a pessoa tem uma casa, tem uma esposa, tem filhos, mas não quer ir para casa, fica na rua. Ninguém sabe o que é que passa na vida nem do povo que está aqui na casa do Senhor. Só nós e Deus, né, irmãos? A peleja é grande. Uma vez eu fui ali comprar um negócio que tem ali pro lado da Dormil. Até aquelas casinhas, um ponto de estratégia. Eles colocam assim na beira da rua. Sim, quando o sinal fecha, ele sai daquela casinha e fica na rua pedindo esmola. E aqui nessa passagem vai dizer que Jesus, ele estava chegando em Jericó. Jesus estava fazendo uma caminhada missionária. Uma caminhada sem volta. Ele ia para Jerusalém para ser crucificado. E ele não iria mais voltar. Ele iria dar sua vida por muitos. E ele não iria mais voltar.
E quando a gente procura trazer uma palavra, eu até no momento eu não sabia quem era Jericó, o cego. Rapaz, eu vou procurar saber quem é esse cego. E eu procurei saber, a Bíblia não, né, irmãos? Os estudos, né? O Google diz que o pai do cego Bartimeu era Timeu. E que o pai dele era um general de Israel, aposentado, que ele exercia lá na região de Betel. Logo naquele período que Roma escravizava o povo do Senhor. Aí, irmãos, eu também não procurei saber, que vai ter disserções, né? Então é melhor não comentar. Eu não sei o que é que veio primeiro, se veio a morte do pai dele ou se foi a cegueira. Mas, irmãos, ali diz a palavra do Senhor que ele tinha uma família. Ele tinha um pai. Pegaram o pai dele e o mataram. Pegaram ele, arrancaram-se os olhos. Porque logo no final da palavra, quando o Senhor dá o milagre ao cego, ele diz assim: torne a ver. Quando nós pegamos essa pronúncia, torne a ver, quer dizer que ele enxergava. Ali, irmãos, ele estava na beira do caminho, ele poderia pedir qualquer coisa. É igual Salomão, quando ele teve uma grande responsabilidade de tomar aquele povo, e aquele grande povo, né, para disciplinar, para comandar. Ali ele tinha tudo. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria. E aquele cego, o que foi que aquele cego pediu? Que ele pediu que o tornasse a ver. Eu trago essa palavra não para também quem não é da casa de Deus, mas sim para o povo que é da casa de Deus. Há problemas que o povo de Deus enfrenta. Há problemas, há disseções. Quando você adentra na casa do Senhor, quando você declara Ele como seu Salvador, há barreiras que impedem de você vir para a casa do Senhor. Muitas das vezes alguém fala de você que você não louva direito. Você, dependendo do seu estado, você vai se aborrecer. Vão dizer que você não prega bonito. Vão dizer que você está mal arrumado, que não sabe se vestir, que veio com vestido curto. Mas o Senhor, Ele quer que você venha para a casa do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, Ele trabalha de cada qual de maneira diferente no tempo de cada pessoa. Não é do nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas para isso nós temos que ter uma atitude. Aquele cego, eu creio que ele estava cansado de estar naquele local só recebendo as esmolas de quem ia passando, batendo aquela latinha e o pessoal rebolando dinheiro. Naquela época, é uma data muito comemorativa que até eu gosto, a Páscoa. Jesus, ele iria comemorar a última Páscoa. E ali, irmãos, havia uma grande passeata de gente, de todos os povos, de todas as regiões, tinham que passar por Jericó. E aquele cego, ele estava num ponto bem estratégico, na saída. Uns dizem que é na saída, e outra leitura vai dizer que é na entrada, mas eu creio que seja na saída. Então, o cego, ele viu aquele alvoroço todo. Ele viu aquele movimento, aquele alvoroço, e ele perguntou o que está acontecendo, e disseram para ele. Eu vou pedir aqui para o meu irmão abrir lá em Lucas, capítulo 31, Lucas 1, do 31 ao 32. Glória a Deus. Irmãos, então, como eu estava dizendo, quando ele viu a multidão se aproximando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram assim para ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, disseram para ele, irmãos, que apenas era Jesus de Nazaré. Mas logo na hora do clamor, vamos pular aqui, deixa eu só procurar aqui, mas que a minha letra é bem pequenininha da minha Bíblia. Aqui, irmãos, é porque eu estava bem em cima. O 47 vai dizer assim: Jesus, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Quem foi que falou para ele que era filho de Davi? Só disseram para ele que era Jesus de Nazaré. Irmãos, ali nós bem sabemos que quando nós perdemos algo da nossa visão, nós temos 5 sentidos. Um dos sentidos mais importantes que nós temos é a visão. Quando nós perdemos a visão, os outros sentidos ficam totalmente aguçados.
Por isso que muitas das vezes, irmãos, na hora do clamor, na hora da oração ou na hora da pregação, a gente, o povo de Deus, tem o costume de fechar os olhos. Porque quando nós fechamos os olhos, nós absorvemos mais a palavra do Senhor. É como se nós se colocássemos naquela situação. Então aquele cego, ele não tinha visão, mas ele sentia tudo de estranho ao seu redor. Tudo ele sentia. Eu creio que ele sentiu naquele momento algo de diferente. A sua bênção estava chegando. Essa é a sua hora, essa é a minha hora. Eu vou sair de onde eu estou e vou clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, e tentaram calar o cego. Tentaram calar o cego, cala-te a boca. É a mesma coisa do que aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Eu adoro aquela passagem. A mulher fraquíssima, ela tinha gastado tudo que tinha, todo o seu dinheiro, para uma cura. Aí ela pensa assim na sua cabeça: não, eu vou apenas tocar na orla do mestre, pois se me pegarem aqui, eu vou ser morta, não é para me estar aqui. Eu estou doente, eu sou uma mulher imunda, é para me estar fora da cidade. Mas ela estava dentro da cidade na hora que o Senhor ia passando. Então, meus irmãos, você veio da sua casa, muitas das vezes nós brigamos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, mas esse não é um motivo para lhe tirar da presença de Deus. O que é que eu entendo pela beira do caminho? A beira do caminho não é dentro e nem é fora. Você, na beira do caminho, irmão, você é suscetível a ser setado, a sair magoado e cair na cilada do inimigo. Porque, irmãos, é isso que o inimigo quer. Ele quer acabar com a nossa família. Ele quer acabar aquilo, o melhor plano que Deus fez na minha vida. É a minha família e a sua família na presença do Senhor. E por isso que eu estou dizendo aqui, irmão, nesta noite, porque eu estou alegre, eu estou com o coração saltitante de alegria. Mas por quê? Porque o Senhor tem quebrado os grilhões. Ele tem quebrado as algemas da minha vida, que tem tentado parar o ministério que Deus tem colocado na vida de cada qual que está aqui. Meus irmãos, uma da coisa que eu aprendi no meu primeiro amor, me ensinaram. O que foi que me ensinaram? Me ensinaram a orar pelos outros. E esquecer do seu problema. Cada qual tem problema. Se você for olhar para o seu problema, irmão, a igreja do Senhor não vai avançar. Muitas vezes na minha vida, eu ia para a casa do Senhor, colocava meu joelho no chão e orava. Mas eu sempre colocava alguém que estava necessitado, porque sempre tem alguém, irmão, necessitado, mais necessitado que você. E quando Deus opera, irmãos, Deus opera sem menos você estar pedindo. Deus, Ele trabalha na sua vida. Ele dá a bênção, Ele dá a vitória, Ele abre a porta, Ele faz tudo. Eu fui chamado de ladrão no meu ex-trabalho. E a minha patroa me disse assim: você só não está na rua porque eu não tenho provas contra você. E todo dia eu colocava meu joelho no chão, todas 6 horas. Senhor, o Senhor ainda vai mostrar para ela quem foi o verdadeiro culpado. O Senhor está na frente. Entrega os teus problemas para o Senhor. Amém, irmãos? Eu queria que o irmão abriu, não foi, irmão, ali? Em Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 32. Eu até li, foi sobre a confirmação da geração, né? E eis que tem em teu ventre, 1:31, em teu ventre concederás e darás à luz a um filho, que chamarás seu nome Jesus. O próximo. E este grande será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus, que lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quer dizer, é uma promessa, irmão, que havia há séculos, que o trono do Senhor viria da linhagem de Davi. E ele, na hora da aclamação, ele disse: Jesus, filho de Davi. Então, irmãos, ele foi curado, por quê? Mediante a sua fé. Então, irmãos, creia que o Senhor, ele percorreu um caminho muito difícil. Ele percorreu caminhos abaixo do nível do mar. Quer dizer, tempos muito frios. E acima do nível do mar, tempos muito quentes, para estarmos ao nosso encontro. Então, irmãos, se você está machucado, se você está machucada, se você tem uma luta, se você tem uma peleja que já se arrasta há anos, não desista. Não fique na beira do caminho.
eu coloquei até aqui, caminho é um lugar de paralisação. O Senhor quer que você avance. O Senhor quer que você venha para a casa do Senhor para dar o seu melhor. Eu costumo dizer, irmãos, que o Senhor, Ele atua na hora da adoração, na hora do clamor, na hora da perseverança, na hora que você dá o seu melhor, na hora que você atinge o ápice da adoração. O que é o ápice? O ápice é o lugar mais alto da adoração. É quando você se quebranta o seu coração. Irmãos, nós venhamos para a casa do Senhor, muitas das vezes, 2 vezes, quinta e domingo. E muitas das vezes nós viemos cansados, sobrecarregados. Mas que nós venhamos com aquele intuito, irmão, de glorificar o nome do Senhor. Irmãos, é tão lindo quando o crente ele se quebranta na presença do Senhor e dá o seu melhor. Aquele homem, irmãos, ele deu o seu melhor. Diz a palavra do Senhor que ela vai falar de uma certa mulher, Ana, Penina, ele tinha 2 mulheres, Ana e Elcana. A Ana, ela não tinha filhos, ela era sempre aborrecida pela sua, vamos supor, rival, que era a outra mulher do seu esposo. Mas todo ano ela descia ao templo para adorar o Senhor. E eu creio que todo ano que ela descia, naquele momento, para adorar o Senhor, era com mais intensidade. Porque o profeta, ele indagou que ela estava embriagada. Porque ela, adorando, louvando ao Senhor, ela mexia em lábios. E hoje em dia a igreja do Senhor, ela tem aquela vergonha de adorar o Senhor. Ou de chorar na presença de Deus. Irmão, se você vem para a casa do Senhor, chore na presença do Senhor. Não se segure, se solte, não se prenda, glorifica o nome do Senhor. Então, irmão, para finalizar aqui, vamos correr, porque eu sou tímido, mas eu fiz um esboço aqui bem grande, mas não vai dar tempo não. Então, vamos dizer aqui. Eu queria que o irmão abrisse lá em Mateus, versículo 24, 12 ao 13. Mateus 24, 12 e 13. Só para confirmar aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, diz assim: é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, já é bíblico. Nós já passamos pelos princípios das dores. Já ouvimos falar de pestes, de guerra. Já ouvimos aí nas manchetes pais matando os filhos. E tudo tem de ruim nessa rede social aí, chamada televisão aí, né, irmãos? Então nós estamos no princípio das dores. Diz a palavra do Senhor que o amor de muitos se esfriará. Mas eu venho pedir aqui uma coisa, em nome de Jesus, irmão, não deixe o seu amor se esfriar. Porque uma das coisas que nós temos de mais precioso, o povo do Senhor, é a presença de Deus. Davi, irmãos, quando ele pecou contra o Senhor, o profeta foi até ele para lhe dar o anúncio, né, que ele estava pecando. E ali ele, arrependido, rasgou a sua roupa e ele clamou ao Senhor. E ele diz assim: Senhor, deixa eu ver se eu encontrar aqui, irmão, para o Senhor ler comigo. Glória a Deus. Fica em Salmo. Eu anotei, mas não sei onde. Só sei que 51, versículo 11. Salmo 51, 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Olha só, irmãos, a preciosidade que nós temos na nossa vida. Aqui nós acabamos de louvar o Senhor sobre as nossas lamparinas. Como é que está a sua lamparina nesta noite? Como é que está o teu sal? Tem servido para salgar? Tem servido para dar gosto para o seu íntimo, para o seu próximo? Como é que está as nossas lamparinas nesta noite? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Não, né, irmão, não da carne, mas pelo Espírito. O Senhor quer, meu irmão, que o nosso espírito, irmão, se resplandeça cada vez mais. Então, meus irmãos, olha só a importância que nós temos. Algo que Deus nos entregou, o seu Espírito Santo. A nossa vida, irmão, sem a direção do Espírito Santo não é nada. E o nosso rei Davi, ele falou assim: não lances fora de mim a tua presença,
e não retires de mim teu espírito. Nesta noite, irmãos, venhamos chamar cada vez mais próximo de nós o Espírito Santo. Jesus, naquela hora, ele ia passando e aquele cego o chamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor o chamou. Nesta noite, irmãos, eu queria convidar a igreja, dizendo que o Senhor o chama. E logo imediatamente diz a palavra do Senhor que o cego lançou a capa e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Irmãos, lançar a capa. O que é que nós entendemos por lançar a capa? A capa, irmãos, pode ser a capa do pecado, a capa da vergonha, a capa da falta de perdão, a falta do disse-me-disse. Irmãos, vamos colocar por terra, porque isso é armadilhas do inimigo. Deus, ele quer que nós abrimos a nossa visão espiritual. Irmãos, eu tenho visão, mas muitas das vezes eu não tenho. Quantas e quantas vezes eu falei besteira no meu lar. E alguns anos depois a minha esposa dizia assim: você falou isso, falou isso, falou isso. E eu dizia de mim mesmo: eu não me lembro, me perdoe em nome de Jesus o que eu falei. Eu não lembro muitas besteiras que eu falo com a minha cônjuge. Irmãos, a caminhada é difícil, mas é gratificante. E o Senhor, ele quer que a sua igreja marche, ele quer que a sua igreja prossiga, ele quer que a igreja avance na presença do Senhor. E ele quer, irmãos, quando acontecer algo de anormal na igreja ou na rua, na vizinhança, veja que é cilada do inimigo. Eu recebi a oportunidade para trazer a palavra esses dias. O inimigo, por besteira, ele quer se ir andar na família do Senhor. Ele quis colocar discórdia, irmãos, por coisas que... Aí eu, misericórdia. Imediatamente, me perdoe em nome de Jesus. É assim que nós devemos ser. É ser humildes na presença de Deus e reconhecer o nosso erro e vencer o inimigo que ele tenta barrar o povo do Senhor. E não, irmãos, o que é que eu quero dizer? Vamos abrir os nossos olhos. Vamos fechar as brechas. Vamos adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.